Davi. Muitos conhecem o nome, mas será que conhecem o verdadeiro Davi? Aquele jovem pastor de ovelhas, o mais novo entre 8 irmãos, desprezado até por sua própria família. Ele vivia uma vida pacata em Belém, até que algo mudou seu destino para sempre. Mas como alguém tão improvável enfrentou um gigante, e o que o tornou o futuro rei de Israel? Antes de embarcarmos nesta incrível jornada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as histórias impactantes que revelamos aqui. Histórias que vão mudar sua perspectiva sobre personagens que você achava que conhecia. Agora sim, vamos lá. Davi era apenas um jovem pastor em Belém. Ele cuidava das ovelhas de sua família, enquanto seus irmãos mais velhos eram chamados para as missões importantes. Imagine isso. Você é o caçula, sempre deixado de lado, sem ser levado a sério. Muitos diziam que Davi era apenas um garoto comum, e talvez ele fosse até certo ponto. Desde cedo, Davi mostrou um coração corajoso. Um dia, um leão tentou atacar suas ovelhas, e Davi o enfrentou de mãos vazias. Outro dia foi um urso. Esse jovem tinha uma coragem que desafiava a lógica. Mas ninguém sabia disso. Ele enfrentava esses perigos em silêncio. Será que a coragem de Davi já era um sinal de que ele estava destinado a algo maior? E então, o inesperado aconteceu. O profeta Samuel chegou a Belém, dizendo que Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei de Israel. Jessé apresentou todos os filhos, todos, exceto Davi. Mas Samuel sabia que faltava alguém. Ele insistiu e Davi foi chamado. Ele, o último dos irmãos, o pastor de ovelhas, aquele que ninguém esperava, foi ungido pelo profeta para um destino que ninguém imaginava. E por que Davi foi o escolhido? É algo que descobriremos em breve. Enquanto Davi crescia, o exército de Israel enfrentava um inimigo feroz. Os filisteus, liderados por Golias, um gigante com mais de 3 metros de altura. Golias não era apenas um soldado, ele era uma lenda viva. Cada manhã, ele se levantava e desafiava o exército de Israel, zombando, provocando e prometendo destruir qualquer um que se atrevesse a enfrentá-lo. E ninguém, absolutamente ninguém, ousava se aproximar. Foi então que Davi, indo apenas levar comida aos seus irmãos na batalha, viu aquele gigante insultando o povo de Deus. Enquanto todos os soldados viam Golias e recuavam com medo, Davi enxergava algo diferente. Para ele, Golias não era invencível. Mas como um jovem pastor teria coragem de desafiar alguém como Golias? Imagine estar lá. O exército inteiro congelado pelo medo e um rapaz sem experiência militar se apresenta, dizendo: "Eu vou enfrentar o gigante." Todos ao redor riram. E o próprio rei Saul duvidou, oferecendo sua armadura para Davi. Mas Davi recusou, dizendo que não precisava de armadura. Ele estava confiante, mas por quê? Davi pegou apenas 5 pedras lisas do riacho e sua funda. Isso era tudo que ele tinha. O que você faria se estivesse em seu lugar? Um garoto contra um gigante, uma funda contra uma espada. A batalha parecia perdida antes mesmo de começar, mas Davi acreditava em algo maior do que ele mesmo. E então, quando todos observavam em silêncio, Davi avançou. Golias riu, insultando o jovem pastor. Mas Davi permaneceu firme. Com um movimento rápido, ele lançou a primeira pedra. E o inesperado aconteceu. Golias caiu. Para o espanto de todos, o gigante estava no chão. Uma vitória que parecia impossível. Como alguém tão jovem, com tão poucos recursos, conseguiu que um exército inteiro não ousou tentar. A resposta não está apenas na coragem de Davi, mas em algo mais profundo, que vamos desvendar em breve. Mas essa vitória sobre Golias mudou tudo. Davi não era mais apenas um pastor. Ele se tornará um herói, uma lenda viva entre o seu povo. A vitória sobre Golias transformou Davi. Ele se tornou conhecido como um jovem de fé e coragem, alguém em quem o povo acreditava. Mas nem todos ficaram felizes. O rei Saul começou a ver Davi como uma ameaça, alguém que poderia tomar o trono. A inveja cresceu no coração de Saul e ele passou a perseguir Davi, tentando eliminá-lo. Imagine isso. Um dia, você é um herói aclamado, no outro, é um foragido, fugindo para salvar sua própria vida. Davi teve que se esconder em cavernas e desertos, vivendo com o medo constante de ser descoberto e morto. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de confiar em Deus. E aqui está o mais incrível. Davi teve várias oportunidades de se vingar de Saul, de tirar a vida do rei e acabar com a perseguição, mas ele não o fez. Por quê? Davi acreditava que a vingança não era sua, que cada coisa tinha seu tempo. Ele preferiu esperar, mesmo que isso significasse enfrentar mais perigos e desafios.
Ele recusou a violência e a vingança, mostrando uma nobreza que poucos teriam naquela situação. Após muitos anos de fugas e desafios, Davi finalmente foi coroado rei. Mas sua trajetória não foi de glória sem sacrifícios. Sua vida foi marcada por momentos de fé, coragem e resiliência diante dos gigantes externos e internos que ele enfrentou. A história de Davi nos ensina sobre enfrentar nossos próprios gigantes e a importância de esperar pelo momento certo. E essa foi uma versão resumida da incrível jornada de Davi, de pastor de ovelhas a rei. Quer conhecer cada detalhe dessa história em uma versão completa? Comente aqui embaixo. Uma história de fé e coragem, que nos inspira a enfrentar nossos desafios e confiar em algo maior. E se você quer saber mais sobre outras histórias bíblicas que revelam lições profundas e poderosas, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tem muito mais por vir.